Olá, pessoal! Meu nome é Julian, eu sou uma das monitoras do projeto Aprenda a Programar Jogando e hoje nós vamos falar sobre o reconhecimento de voz e as assistentes virtuais. Para isso, nós vamos fazer uma programação na ferramenta Scratch e essa programação vai ser de uma sala de aula inteligente. Se você quer saber mais, vem comigo! Bem, pessoal, como eu disse, nós vamos fazer uma sala de aula inteligente. Nós queremos acender ou apagar a lâmpada, nós queremos ligar ou desligar o ventilador, mas não nós vamos lá e vamos clicar para que essas coisas aconteçam. Nós vamos falar, no nosso caso, nós vamos utilizar o reconhecimento de texto, e esses eletrodomésticos, eles vão identificar o que nós queremos fazer e eles mesmos vão utilizar essa aplicação, eles mesmos vão ligar ou desligar. Precisamos antes entender alguns conceitos como reconhecimento de voz. Muitas das máquinas hoje em dia, elas têm um microfone e são programadas para reconhecer a fala humana. Através desse reconhecimento da fala, elas vão transcrever o que nós falamos em forma de texto, então elas vão lá escrever em forma de texto e vão reconhecer através desse texto as palavras para que elas possam aplicar em determinada situação o que nós queremos que ela faça. Então, elas vão reconhecer um padrão, vão reconhecer as palavras que estão ali para conseguir aplicar. E isso é um conceito da ciência de dados. A maior aplicação do reconhecimento de voz são as assistentes virtuais. Hoje em dia nós temos várias no celular, no computador, na nossa casa, na sala de aula nós podemos ter. E as assistentes virtuais, elas aplicam o reconhecimento de voz e fazem o que nós desejamos. Por exemplo, podemos pedir para a assistente virtual do celular para ela lembrar de algum compromisso. Então, basta a gente falar, me lembre disso no dia tal. E a assistente virtual vai lá na agenda, vai colocar aquele compromisso e no dia ela vai te enviar um lembrete, lembrando daquilo que você desejou. Nós podemos também ver pesquisas, ler notícias, colocar uma música, pedir para ela contar até mesmo uma piada. Nós podemos fazer uma ligação, às vezes a gente está com a mão ocupada, e a gente pode falar, assistente virtual, o nome da assistente virtual, certo? E a gente fala, faça uma ligação para, e dizemos o nome do contato. E aí ela vai fazer a ligação para a gente. Podemos enviar até mesmo um e-mail. Então, são diversas aplicações das assistentes virtuais que nós vemos no nosso dia a dia. Tem também assistente virtual na casa. A gente pode pedir para ela acender a lâmpada, desligar a televisão. Tem assistente virtual que pode até mesmo abrir as cortinas, abrir a janela. Então, tem várias aplicações, gente. A gente pode fechar uma porta, abrir uma porta, a gente pode ligar o ar-condicionado, enfim, tem diversas aplicações de assistente virtual. E hoje nós faremos uma sala de aula inteligente. Para isso, nós utilizamos como referência esse site que está aqui, que é o Machine Learning for Kids. Essa vai ser a referência que nós utilizamos para esse projeto. E nós vamos utilizar a ferramenta Scratch, que utiliza a programação em blocos. Então, através do Scratch, nós vamos programar para que a gente consiga, através do reconhecimento, ligar ou desligar o ventilador, acender ou apagar a lâmpada. Então, eu vou ensinar todo o passo a passo agora para vocês. Vocês vão abrir o site Machine Learning for Kids, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E a primeira coisa é clicar em primeiros passos. Vamos fazer todo o passo a passo. Clique em experimentar agora, experimente agora, e nós precisamos adicionar o nosso projeto. Qual que é o nosso projeto? Bom, é a sala de aula inteligente. Então, vocês vão digitar sala de aula inteligente, que é o nosso projeto. E que tipo de reconhecimento que ele vai fazer, gente? O tipo de reconhecimento, nós vamos utilizar o texto. Então, nós vamos digitar alguma coisa e, através desse texto, nós queremos que o ventilador identifique que ele tem que ser ligado, por exemplo. A língua que nós vamos utilizar é essa aqui mesmo, né? Claro, o português que nós vamos utilizar, todo esse texto que nós vamos escrever vai ser no português. Vamos clicar aqui em criar e o nosso projeto foi criado. Agora nós vamos clicar nele e precisamos treinar. Como assim? Bom, para que o computador, para que o ventilador, a lâmpada, para que essas máquinas identifiquem o que nós queremos, nós precisamos utilizar alguns exemplos antes. Como que o ventilador vai saber que ele tem que ser ligado se ele nunca ouviu alguma fala de, por exemplo, está muito quente?
Bom, ele tem que saber identificar essas falas e para ele identificar, nós temos que coletar exemplos para ele. Então, nós vamos para a etapa de treinar o nosso modelo. Precisamos criar 4 rótulos. Quais são eles? Ventilador ligado, ventilador desligado, lâmpada ligada ou lâmpada acesa, vocês podem chamar como quiserem, e lâmpada desligada. Precisamos criar esses 4 rótulos. Então, basta clicar aqui em adicionar um novo rótulo e colocar o nome dele. Bom, nós vamos colocar esses 4. Primeiro, ventilador desligado. Então, coloquem o nome, digitem e cliquem em adicionar. Temos mais outros 3. Quais são eles? O ventilador ligado, clique em adicionar, novo rótulo. A lâmpada ligada ou lâmpada acesa, clique em adicionar novamente. E por último, a lâmpada desligada. Agora, com as nossas 4 etapas aqui, vou diminuir um pouquinho a tela para a gente visualizar todos eles juntos. Com os nossos 4 rótulos criados, nós precisamos adicionar os exemplos nele. Ao todo, nós vamos colocar 6 exemplos. E para adicionar um exemplo naquele rótulo, é só vir aqui embaixo e clicar em adicionar exemplo. Então, nós vamos adicionar 6 exemplos para o ventilador desligado, 6 exemplos para o ventilador desligado e assim em diante. Nós colocamos 6 exemplos em cada rótulo, então tem 6 exemplos aqui em cada. E agora que nós já treinamos o nosso modelo, nós precisamos testar para ver se ele está eficaz. Então, cliquem aqui em cima em voltar para o projeto e agora cliquem em aprendizado e teste. Nós vamos testar o nosso modelo. Então, vocês vão clicar aqui em treinar um novo modelo de aprendizado de máquina e isso pode levar alguns segundos, está bem? Agora que o nosso modelo terminou de testar, nós vamos clicar aqui para testar algum exemplo e ver se ele está eficaz. Então, vamos digitar alguma coisa para ver se ele reconhece o comando certo. Podemos digitar, por exemplo, hoje está muito quente. E nós vamos clicar aqui em testar. O que nós queremos que ele reconheça? Ligar ventilador. Então, nós vamos clicar aqui em testar e ele reconhece com 90% de confiança que tem que ser o ventilador ligado. E isso condiz com o que nós queríamos. Se quando nós testarmos ele ainda não estiver eficaz, é só a gente voltar e adicionar mais exemplos. Bom, agora que o nosso já está eficaz, nós já treinamos e já testamos, nós vamos clicar em fazer para fazer o nosso projeto. E para isso nós vamos utilizar o Scratch 3. Então, cliquem ali em Scratch 3 e agora cliquem em Open in Scratch 3 e vai aparecer essa nova tela, essa nova guia com o Scratch. Esse aqui é a nossa ferramenta do Scratch, que utiliza programação em blocos. Então, os blocos já estão prontos e para programar, basta arrastar eles para a nossa tela de trabalho. O nosso modelo de projeto, que é a sala de aula, ela já tem uma base pronta no Scratch. Então, nós vamos clicar aqui em modelos de projeto e vamos selecionar a opção sala de aula inteligente Easy. Vamos começar do fácil. Bom, aqui nós já temos a base do nosso programa de sala de aula inteligente. Mas nós precisamos alterar. Por quê? Bem, aqui ele está reconhecendo que se a resposta que o usuário digitar, se o que o usuário digitar for turning on the fan, ou seja, ligar o ventilador, se ele digitar isso, ele vai transmitir para o ventilador ligar. Mas a gente não quer que seja exatamente essa palavra. Nós temos várias opções que nós já treinamos e testamos o nosso modelo. Então, nós vamos tirar essa opção aqui do turning on the fan e essa opção de resposta. E nós vamos utilizar o quê? O reconhecimento de texto de acordo com o rótulo que nós criamos. Então, aqui embaixo vai aparecer essa opção de sala de aula inteligente e ela já tem o bloco reconhecer texto, de acordo com o rótulo, está bem? Então, nós vamos tirar essa caixinha aqui, resposta, de dentro deles, tá bem? Vamos deixar todas elas aqui em cima, ó. E agora nós vamos colocar no lugar dela o reconhecimento de texto. Então, é só pegar, clicar e arrastar segurando o mouse para dentro dessas caixinhas. Percebam que ela fica iluminada em volta. Quando eu tiro, não fica mais. Quando eu coloco perto de onde eu quero colocar, acende uma luzinha em volta. Então, nós vamos arrastar
para dentro desses blocos que nós tiramos. E agora o que nós queremos? Bom, se ele reconhecer o texto, que é o tipo da resposta que o usuário digitar, e isso condizer com o ventilador ligado, com as opções do rótulo que nós colocamos em ventilador ligado, então peguem a opção ventilador ligado e vamos arrastar aqui para dentro. Então, se ele reconhecer o texto, que é a resposta que o usuário digitar, dentro dos exemplos de ventilador ligado, o que ele tem que fazer é transmitir para ligar o ventilador. E nós faremos isso para todos os outros exemplos. Então, nós vamos arrastar aqui a opção de ventilador desligado, para cá. Então, se ao ele reconhecer o texto da resposta do usuário dentro dos exemplos de ventilador desligado, ele vai fazer o quê? Desligar o ventilador. Aqui é a mesma coisa. Se ele reconhecer o texto da resposta que o usuário digitar dentro da opção de lâmpada ligada, o que ele vai fazer? Ele vai acender a lâmpada, ele vai ligar a lâmpada. E por último, ele tem que desligar a lâmpada. Então, se ele reconhecer o texto da resposta que o usuário digitar dentro das opções dos exemplos que nós treinamos e testamos de lâmpada desligada, ele vai desligar a lâmpada. Bom, o nosso exemplo, o nosso código já está todo preparado. Agora, o que nós precisamos fazer é testar para ver se ele está fazendo tudo o que nós desejamos. E para isso, basta clicar aqui nessa lâmpadazinha verde. Quando a gente clica na lâmpadazinha verde, ele sempre vai perguntar para o usuário o que ele quer fazer e se, ao reconhecer o texto do que o usuário digitou, que é a resposta, se ao reconhecer esse texto dentro das opções de ventilador ligado, ele vai ligar o ventilador. E o mesmo para as outras opções. Então, nós vamos clicar aqui na bandeirinha verde e vai aparecer essa opção para a gente digitar um texto. Então, nós vamos digitar aqui, estou com calor. Ao digitar isso, o que nós esperamos? Nós esperamos que o ventilador fique ligado. Então, nós vamos clicar aqui e, bem, o nosso ventilador foi ligado. Vamos supor que agora eu queira acender a lâmpada. Então, nós vamos digitar acender e vamos ver o que vai acontecer. Bom, ele acendeu a lâmpada, ele reconheceu a nossa resposta e acendeu a lâmpada. Então, o que nós fizemos aqui foi uma programação para que tenha um reconhecimento de padrões e, ao reconhecer os padrões, ele faz uma ação, que é ligar ou desligar o ventilador e acender ou apagar a lâmpada. Nós podemos, vamos supor que agora eu não queira mais o ventilador, nós podemos digitar desligar ventilador. E ao rodar, o ventilador é desligado. Nós finalizamos o nosso projeto, a nossa sala de aula inteligente. Fizemos desde o treinamento do modelo com os exemplos até o modelo finalizado, com o ventilador e a lâmpada. Vocês podem utilizar a imaginação de vocês, acrescentar outras ferramentas e serem um cientista de dados. Reconhecer os padrões, utilizar o reconhecimento de padrões para ter alguma ação, como as assistentes virtuais. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like aqui embaixo, coloquem as dúvidas se tiverem aqui nos comentários, entrem em contato com a gente e compartilhem esse vídeo com outros amigos para que eles possam entender as assistentes virtuais e fazer a própria assistente virtual deles.